Hoje o Tailgate Zone conversa com Daniel Yuichi Matsumoto. Ele é paulistano e jogou beisebol como primeira base, inclusive defendendo as cores brasileiras na Copa Intercontinental em 2002 e no World Baseball Classic de 2013. No final da década de 90, despertou interesse no Tokyo Yakult Swallows, que é um time da NPB, a Liga de Beisebol Profissional do Japão, e por lá ele ficou. Hoje ele faz parte da equipe técnica do time e tem treinado ninguém mais, ninguém menos que Munetaka Murakami. Vamos conferir? Daniel Matsumoto, muito obrigado por receber a gente, né, daqui do Tailgate, enfim. A gente tem a oportunidade de conversar sobre alguns assuntos, mas principalmente sobre o processo, né, de atletas da Liga Japonesa, da NPB, quando migram para os Estados Unidos, né, para a Major League Baseball. Por que gera tanta dúvida? Por que tanta gente que acompanha só a Major League Baseball acha que é uma forma de prender o jogador no Japão? Tem gente no Japão que entende que esse é o jeito certo. A ideia é a gente conversar para entender, mas antes eu queria ouvir de você também, né? Saber um pouco de você, Daniel. Eu sempre pergunto para todo mundo como que o beisebol surgiu para você, como que você entrou nesse mundo todo. Em geral, o pessoal que é descendente japonês começa desde cedo, né? Mas gostaria de ouvir como começou para você. Comigo, é, como você disse agora, desde pequeno, como sou descendente de japonês, meu pai sempre me levava no campo de beisebol para brincar, essas coisas. Aí, que com 5 anos, mais ou menos, já comecei a gostar, né, do esporte. E aí, desde cedo, você, enfim, seguiu praticando como criança? Teve algum momento que parou e voltou depois? Teve uma época que eu parei, né? Eu parei e comecei a jogar o tênis de mesa. Mas foi o quê? Uns um mês, 2 meses apenas, né. Mas depois logo, como fala, senti vontade de retornar, aí já retornei já após o quê? 2 meses. Quando eu fui, como fala, chamado para vir aqui jogar no Japão foi em 1998, no final de 98. Eu entrei aqui no time da Yakult em 1999. E como foi? Que eu tava na seleção brasileira, na equipe juvenil, com, quando eu tinha o quê? 17 anos, 18. Aí nesse campeonato, como fala, tive sorte de ter boas rebatidas, boas defesas. E nessa o scout que fala, o olheiro pegou e perguntou se eu não queria jogar no Japão, né? O período de adaptação foi muito difícil, porque primeiro que eu não sabia a língua e como é que fala? É, é outra cultura, porque lá em casa meus pais, meus avós falavam japonês, mas era muito pouco também, eu não entendia nada. Aí para mim adaptar aqui, para falar a verdade, foi muito, muito difícil. E outra, né? Nos treinos, como os treinos era todos os dias, tinha descanso que uma vez por semana só. Então foi muito difícil, tanto na parte mental e na parte física, né? A minha dúvida é no sentido assim, a gente sabe que culturalmente a tendência é o Japão ser bem restrito, né, com estrangeiros assumindo posições de maior destaque dentro das empresas como um todo, né? Na sua visão, como é esse processo, né? Você veio de fora, claro, depois passa a ter cidadania, muito tempo jogando no Japão, mas ainda assim sendo um estrangeiro assumindo um papel de destaque, né, da equipe. Como foi essa transição para você?
Pra mim, como fala, joguei o quê? 17 anos aqui como jogador. Mano, na verdade eu não tive, como fala, bons resultados, essas coisas, mas não sei o que eles viram em mim, por exemplo, só não, a atitude dentro de campo, essas coisas. E quando eles me falaram que era pra mim, ah, como fala, ser treinador de batinho, né? Pra mim foi uma surpresa, mas esse negócio de eu sou estrangeiro ainda, mas como fala, não teve, como fala, hum, como que eu vou dizer? Pra mim não foi muito, como fala, estranho essas coisas e também eles desde os primeiros anos me receberam com muito carinho, essas coisas, me respeitaram também. Então, pra mim, não foi, como fala, uma grande surpresa. Só fiquei surpreso porque eu não tinha aquele currículo para ser o treinador de batinho, né? É, por exemplo, quando eu entrei aqui na liga japonesa, na época não era tanto assim, né? O pessoal, os jogadores brasileiros querer ir para os Estados Unidos, essas coisas. Antigamente era mais vir para o colegial do Japão ou então nas fábricas daqui do Japão, que são os times semi-profissionais, mas esse negócio de, como fala, de ir para Major, eu acho que quem abriu as portas foi o Paulo Orlando, o André Rienzo. Então, eu acho que depois dessa, como fala, contratação desses pessoal que subiram para MLB, eu acho que a criançada hoje, como fala, tem mais notícias para entrar na MLB do que da NPB, né? Mas tem muita gente também, eu acho ainda que sonha de ser um jogador da NPB e luta para isso. E eu acho que o beisebol japonês aqui não fica tão distante da MLB também. Só que, pelo que eu escuto aí no Brasil, como fala, quando transmite os jogos aí, eu acho que são apenas jogos da MLB, né? Então eu acho que influencia mais, né? Mas, por exemplo, quem joga treina lá na academia da Yakult, eu acho que o pessoal está por dentro do beisebol japonês também. Eu acho que eles têm um sonho, que seja nos Estados Unidos ou no Japão. O sonho deles eu acho que é ser um jogador profissional, né? Você sente que entre os jovens japoneses existe um apelo muito grande para ir para os Estados Unidos ou não? Eu acho que não, viu? É que ultimamente os olheiros japoneses aqui, eles não estão muito, como fala, indo na academia da Yakult, essas coisas. E eu acho que tem muito, como fala, olheiro aí dos Estados Unidos, né? Eu acho que isso influencia muito, né? Mas isso também é porque, ultimamente, por exemplo, o Brasil, se ele tivesse classificado na WBC, tivesse, como fala, bons resultados, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos, Jogos internacionais, eu acho que os olheiros daqui também, acho que, como fala, iria abrir mais as portas aqui, né? Tem crescido bastante e também, né, como eu convivo aqui, todos os jogadores aqui, eu acho que tem esse sonho de jogar na MLB, porque é o maior esporte, como falo, do beisebol, eu acho que é a MLB.
E todos os jogadores aqui eu acho que tem esse sonho sim de ir para MLB e para sentir também, né, como é que fala, a força do esporte MLB com NPB, né? O pessoal fala muito disso aqui. É, pra gente aqui que é do mesmo time, a gente fica contente e ao mesmo tempo preocupado, né? Porque o Murakami saindo do nosso time aqui, mas a gente tem que sempre dar apoio aos jogadores, né? Porque é o sonho dele também. E ele sempre batalhou para isso também, de ser o melhor jogador do Japão e depois tentar alguma coisa lá nos Estados Unidos. Ele sempre, desde quando ele entrou aqui, ele falava que primeiro ele queria ser o jogador da seleção japonesa, queria ser o quarto rebatedor da seleção japonesa e depois disso aí conseguir sucesso e o sonho dele é ir jogar nos Estados Unidos mesmo. Para mim, na minha opinião, eu acho que poderia ser um pouquinho mais diferente, porque, por exemplo, na, com o Murakami agora, por exemplo, se ele pudesse fazer um contrato com a MLB, eu acho que seria um ótimo ano para ele, porque depois que ele conseguiu rebater mais de 56 home runs, então eu acho que quando o jogador tá na fase alta, eu acho que se tiver esse contrato, eu acho que deveria ir sim, porque nunca se sabe, né? Depois de 2 anos, 3 anos, eu acho que, vamos dizer, a regra aqui poderia mudar um pouco mais para, enquanto mais novo, poder ir também, né? Eu acho que aí também abriria mais as portas aqui os jogadores mais novos aqui do Japão também, né? Então eu acho que deveria mudar, sim, na minha opinião. Mais de 2 décadas que você está no Japão, tanto como jogador como técnico, né? Como você vê essa abertura do beisebol japonês, da liga japonesa, não só da liga, né? Mas para receber jogadores estrangeiros, mas também no caso mais recente, né? A seleção do Japão, o Samurai Japan, tem hoje um atleta que não é nascido no Japão, né? Jogando aí o principal torneio. Como que você enxerga isso depois de tanto tempo jogando por aí? Eu acho que, como fala, o beisebol japonês aqui deveria abrir as portas igual a MLB, é, com quantos jogadores estrangeiros for, é, não colocar limite, né, pra mim, na minha opinião, mas o jogador que veio agora, o Nutobar, que fala, ele tem a mãe que é japonesa, né? Eu acho que é como fala, uma grande oportunidade para abrir as portas para todos, né? Eu acho aqui. E aos poucos eu acho que aqui no Japão também tá mudando um pouco esse negócio de, como é que fala? De quantos jogadores estrangeiros. No meu tempo seria 4 estrangeiros, agora já são 5. E aos poucos eu acho que tá abrindo as portas também para estrangeiros aqui. Na verdade, por exemplo, o Valentim e o Aoki são, por exemplo, como fala, jogadores que um é rebatedor de home runs e o outro rebatedor de hits, mas eu acho que todos esses stars que fala, as estrelas aqui, o pessoal se dedica muito, treina muito e o mais importante aqui para eles aqui que eu acompanhei até agora não ter contusão, né? O pessoal cuida muito do corpo, até na nutrição. Então, eu acho que para mim também foi muito bom
tá sendo bom ainda acompanhar esses jogadores, porque para mim também é um estudo, né? Só que, vamos dizer, para acompanhar esse pessoal aí, para ser a estrela dessa aí é muito difícil, hein? Imagino. Eu acho que esse WBC aí, esse ano já aumentou o número de seleções e, pelo que eu acompanho aqui, eu acho que a seleção brasileira também, eu acompanhei a eliminatória da seleção brasileira, foi que por pouco, no último jogo perdeu para a Nicarágua, mas eu acho que essas seleções, por exemplo, que não se destacam tanto no mundo do beisebol, mas, por exemplo, a República Tcheca aqui, que está vindo aqui pela primeira vez, eu acho que no WBC, eu acho que todas as seleções agora têm oportunidade de mostrar o seu potencial. E o beisebol japonês aqui também, quando entra, né, na época do WBC aqui, o pessoal fica muito, como fala, nervoso, essas coisas, né? Porque eles têm, como fala, como eles têm uma grande seleção, eles são cobrados para serem campeões, essas coisas. Então, eu acho que a seleção japonesa aqui tem muita, como fala, ah, muita pressão que fala. Então, mas eu acho que todas as seleções aqui têm chance de participar do WBC e todas as seleções têm chance de levantar a taça. Pelo que eu acompanho aqui nas notícias, eu acho que não tem aquele grande favorito, principalmente nesse ano do WBC aqui. Eu acho que não tenho, como fala, a grande favorita, né? Nem mesmo o Japão? Ela entra entre as favoritas, mas a grande favorita mesmo, pra mim, pelo que eu tô acompanhando aqui as seleções, não dá pra mim falar, essa é a favorita. Uhum. Por aqui a gente sempre teve a maioria, né, dos atletas geralmente descendentes de japoneses, né? Por isso o estilo de jogo que é praticado aqui no Brasil tem muita similaridade com o que é praticado no Japão. Mas o fato de a gente ter cada vez mais atletas brasileiros indo para outras ligas, né, seja para os Estados Unidos, passando por ligas da América Latina, né, pela Venezuela, pela República Dominicana, pelo México, como que isso afeta a forma como o beisebol é desenvolvido aqui no Brasil? Para mim, eu acho que esse fato de como jogar, como ensinar, eu acho que não interfere tanto, porque o beisebol eu acho que é um só e eu acho que só não, a parte das instruções da MLB com as instruções aqui do beisebol japonês, eu acho que não muda tanto o estilo de jogo, o estilo de pensar, essas coisas. Mas o que eu acho diferente mesmo é o estilo, como que o tanto que o pessoal aqui do Japão, dos japoneses pensam em treinar, né? Eu acho que o pessoal da MLB não pensa tanto, né? Por exemplo, treinar 8 horas, 10 horas por dia, essas coisas, eu acho que muda um pouco, mas esse negócio de se o americano vai ensinar, se o latino vai ensinar, o japonês vai ensinar, eu acho que não muda muito, né? E eu acho que é uma boa também. Ser país do Brasil que tem, por exemplo, instrutores técnicos latinos, e americanos, japoneses, cada um com seu pensamento diferente. Eu acho que cada vez mais o Brasil evolui mais, né? Com esses pensamentos. Hum, o
que eu tô admirando agora, na verdade, é o Murakami, viu? Porque desde o primeiro ano, estava acompanhando ele. É uma pessoa muito dedicada, que treina muito e, como fala, ele pensa em ganhar todos os jogos, tenta levantar o time de qualquer jeito, seja dentro ou fora do campo. É, como fala, é um líder, super líder. E quem eu joguei, que eu admiro, na verdade, é o Paulo Orlando. Quando a gente jogou no WBC, admiro muito o estilo dele jogar, o estilo dele pensar. Admiro muito o Paulo Orlando. E o que teve mais dificuldade de jogar contra? Contra Seu maior adversário? meu maior adversário. Meu maior adversário, na verdade, não foi quando eu estava aqui no Japão, né? Na verdade, foi quando eu estava aí no Brasil, que seria a equipe do Blue Jays inteira. Isso que ano? Isso seria o quê? Em 1998. Legal. Foi muito difícil. No meu ponto de vista, eu acho que seria esses campeonatos internacionais de ter mais, como fala, bons colocamentos, sempre ficar entre os três, entre os cinco, nesses torneios, eu acho que é muito importante, porque se o Brasil não se destacar nesses torneios, eu acho que não tem patrocínio, essas coisas. Então, para conseguir esse patrocínio, eu acho que é muito difícil, mas tem que se destacar nesses torneios internacionais para mim. E o torneio mais importante, eu acho que seria esse WBC. O Brasil vai ter que conseguir na próxima, e sei que vai conseguir se classificar pro WBC. Uma pergunta por curiosidade: você tem, enfim, sonho ou pretende um dia retornar ao Brasil para continuar a sua carreira como técnico, seja de um clube aqui no Brasil ou talvez até da seleção? Mesmo independente de ter um convite ou não, você aceitaria vir? Sonha nisso? Na verdade, uma semana atrás, me fizeram a mesma pergunta. Na verdade, para mim voltar aí, por exemplo, e ter um treinador aí, eu acho que seria muito difícil, mas eu tenho vontade, assim, um sonho também de ser treinador das classificatórias da WBC aí. Eu tenho vontade, sonho, e estou esperando o convite. Tomara que venha logo. Pelo currículo, né, pelo trabalho que você tem desenvolvido aí de alto nível, né, com atletas tão impactantes, acho que é questão de tempo para vir o convite. Estamos preparando aqui. Daniel, muito obrigado Muito enfim, pelo obrigado. tempo que você pode disponibilizar. Eu sei que para você está corrido aí, né, época de Não, pré-temporada. Quando que tranquilo. começa a temporada? Dia 31. Dia 31. E aí já começa a correria total, né? Isso. Então tá bom. Tranquilo. Daniel, muita sorte aí, bom ano para vocês, para toda a equipe do Yakult Swallows. A gente aqui no Brasil tem muita dificuldade de conseguir assistir os jogos, principalmente, mas pode ter certeza que tem a nossa ideia é cada vez mais mostrar a história dos brasileiros que estão atuando no Japão, né? Seja na NPB, nas ligas industriais, no colegial, a gente tenta acompanhar os atletas para poder mostrar para o público brasileiro o quanto de gente do Brasil está ocupando lugares de destaque. Né? E, enfim, obrigado por contribuir com a sua história para a gente também conseguir transmitir mais ainda. Obrigado, eu. Ai, tomara que isso aí chegue na Confederação Brasileira, hein? Amém. Muito obrigado. Arigatou, Desculpa meu Daniel. português.
Não, não tem problema. Eu não arrisco em japonês. Eu sou estudante de Nihongo, mas eu não arrisco porque eu sei pouca coisa e eu não consigo entender quase nada. Então não dá. Muito obrigado. Daniel, bom dia para vocês, né? Bom Muito trabalho aí. obrigado para você também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado.